It's tax season, and at LifeLock, we know you're tired of numbers. But here's a big one you need to hear. Billions. That's the amount of money in refunds the IRS has flagged for possible identity fraud. Now here's another big number. 100 million. That's how many data points LifeLock monitors every second. If your identity is stolen, we'll fix it guaranteed. One last big number. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast for the threats you can't control. Terms apply. Refreshing Wild Cherry Cola meets smooth cream. The treat you deserve. Pepsi Wild Cherry and Cream. Treat yourself. Seja bem-vindo, eu sou o Príncipe Vidani e esse é meu pensamento extrusivo, um spin-off aqui do Dentro da Minha Cabeça pra gente trocar um pouquinho de recomendações, e é um programa que você pode assistir em vídeo através do Spotify. Então, se você estiver só me escutando e quiser me assistir, me olhando, você pode ir lá pro Spotify e consumir por ali. O pensamento extrusivo existe pra gente trocar experiências e recomendar coisas uns pros outros. Experiências que podem ser de quaisquer naturezas, pode ser um rolê novo que você deu, uma viagem nova que você fez, ou qualquer coisa que você tenha experienciado, um drink, uma série, um filme, um livro, um jogo, sei lá. Você pode mandar na recomendação aqui na área de comentários do Spotify ou mesmo nas redes sociais. Você pode mandar pra gente as suas recomendações e ajudar a alimentar essa comunidade com mais e mais recomendações para todo mundo ter o que fazer no fim de semana, né? Eventualmente a gente compartilhar experiências é muito legal. Bom, eu trouxe hoje um documentário que minha namorada tá há um ano insistindo pra eu assistir. E eu assisti com ela, junto com ela, nesse fim de semana, no sábado, e foi uma das melhores escolhas que eu já fiz na minha vida. Eu tô perfeitamente encantado por esse documentário. Eu, desde que assisti, não paro de pensar sobre ele, e ele me trouxe uma vibe muito boa, no fim das contas. É uma história dramática e triste, e se você der uma chance, você vai se emocionar com certeza. É uma história triste, porém, pra cima. Ela é emocionante e inspiradora em vários níveis. Bom, eu tô falando de um documentário norueguês chamado A Extraordinária Vida de Ibelin, disponível na Netflix. Ibelin, fale como você quiser, eu falo Ibelin, né? Porque estamos no Brasil. Basicamente é um documentário que conta a história da vida de um jovem norueguês que desde cedo foi diagnosticado com uma doença degenerativa nos músculos, e os músculos dele foram perdendo força, foram atrofiando, até que ele faleceu dessa doença aos 25 anos de idade, lá acho que em 2014. O Mats Steen, que é o nome dele, ele, quando o bebê pôde caminhar, parecia ser um bebê com uma mobilidade comum, porém os pais dele perceberam que ele tropeçava, que ele caía um pouco demais, e logo ele foi diagnosticado com uma doença, deixa eu ver o nome da doença só para eu me lembrar, Duchenne, acho que é isso, né? Distrofia muscular de Duchenne, que afeta apenas meninos, inclusive, e é uma doença, uma condição que vem da mãe. Então, o documentário aborda muito no início a culpa que os pais sentiam, que a mãe sentia particularmente, por ver o filho dela naquela situação. E, enfim, o filho dela acaba falecendo, você já descobre isso na primeira cena do documentário. E antes de falecer, obviamente, que ele foi perdendo o movimento, os músculos dele foram ficando fracos, e ele foi colocado numa situação de cadeira de rodas desde muito cedo, desde a adolescência, a infância dele, na verdade, ele já estava numa cadeira de rodas. O documentário é muito sensível e mostra os medos dos pais deles e os receios que eles queriam que o filho deles experienciasse as coisas belas da vida, como, por exemplo, amizades, que ele se apaixonasse, e eles sabem o quanto isso é difícil para pessoas com alguma deficiência, com alguma dificuldade. E esse era o maior medo dos pais dele, que ele não pudesse apreciar e experimentar os aspectos mais belos de uma vida considerada normal. E o Mats tinha uma vida muito extraordinária. Não como Mats Steen, um jovem que estava sentenciado a uma cadeira de rodas e a poucos movimentos, cada vez mais diminuindo, né? Cada vez menos movimentos, cada vez mais degenerativamente atrofiados. Mats Steen vivenciou online no mundo de World of Warcraft, em Azeroth, né? Que é aquele mundo de WoW. Ele vivenciou uma vida como Ibelin Redmoor, que era o personagem dele, um detetive particular. Cara, esse documentário basicamente apresenta a vida extraordinária online que teve o Mats. Isso o documentário conta logo no início, que por ele não ter a capacidade e a habilidade de
estar fora de casa, fazer atividades fora de casa com mobilidade, os pais dele permitiram a ele, desde criança, tempo de tela com videogames, desde o Game Boy até o notebook, etc. E ele estava ali com videogames de consoles diferentes. Então ele é um gamer muito apaixonado desde criança e ele bate muito de idade comigo. Ele é de 89, eu sou de 90, e esse episódio aqui, inclusive, está saindo 3 dias antes do meu aniversário, o que me fez muito refletir sobre esse documentário também, sobre como eu tenho o privilégio de estar vivo tanto tempo e ter experienciado tanta coisa que eu já experienciei. E sendo um gamer também, eu me relacionei muito, porque o Mats, ele, dentro do mundo de World of Warcraft, ele não tinha limitações, ele podia nadar, voar, combater, correr, e ele fazia ali sua rotina correndo por 30 minutos por muitas partes do mapa de World of Warcraft, todos os dias. E aí o documentário vai montando e contando a história para você de quantas vidas o Ibelin, né, o Mats, através do Ibelin, foi capaz de impactar. E toda a independência dele, na vida real mesmo, como aquilo teve a ver com a independência dele, com as experiências dele dentro do mundo de World of Warcraft, e como a guilda dele, e como os amigos que ele fez dentro do jogo, impactaram e tornaram-se amigos na vida real. Por mais que o Mats tenha tido alguma resistência por conta da condição dele, não saber como ele ia ser julgado e tal. Cara, que trajetória bonita de acompanhar. Que filme lindo, que filme emocionante, que filme triste. Documentário muito triste, porém é um negócio feito pra chorar, molecada. Uma das histórias mais lindas que eu já vi em documentário. E é um documentário especial pra gente que é gamer, porque... E pra gente que é cronicamente online também, acho que dá pra dizer assim. Primeiro porque ele tem trechos animados, que eles têm tudo... Cara, acho que a coisa mais fascinante do documentário eu não contei. 42 mil páginas de log de toda a vida do Ibelin foram encontradas e enviadas, né? Porque o que acontece? Quando o Ibelin faleceu, né? Quando o Mats faleceu, os pais dele tinham a senha do blog dele. Ele tinha um blog recente que ele estava escrevendo sobre as visões de mundo dele, as visões dele sobre a vida. E os pais dele fizeram um post nesse blog falando a jornada chegou no fim e, enfim, acabou para ele. E o que eles não esperavam, botaram um e-mail lá falando, ó, quiser entrar em contato, manda e-mail aqui para esse endereço. O que eles não esperavam é que aquilo ia ser bombardeado de e-mails e que dentre esses e-mails eles iam receber 42 mil páginas de logs com a história do filho deles dentro do World of Warcraft. E aí começa o trabalho do documentário, de vasculhar por esses logs e entender a vida que ele teve online, a vida que ele teve lá dentro. Gente, e esses trechos de dentro do World of Warcraft foram animados usando os modelos, usando os bonecos do World of Warcraft, inclusive o boneco do próprio Ibelin, com o qual o Mats jogou na sua vida. Então, trechos dublados ali das conversas que ele teve com os colegas de guilda dele, com os outros participantes e animados. Gente, que coisa bonita. Um filme de 1h43, lançado em 2024. Um trampo pra mim perfeito, tocante, muito bonito. E você vai entender durante o filme em como a limitação do Mats, que era o grande medo dos pais dele, ele não experienciar amizades e o amor, o tanto de amor e amizades que ele foi capaz, eu tô arrepiado de lembrar, ele foi capaz de experienciar dentro dos games. Então o poder de fato transformador que os games podem ter, né, que a comunidade gamer pode ter na vida de alguém. Gente, é um filme, cara, qualquer pessoa cronicamente online como eu vai se emocionar ao se lembrar de tantos amigos que a gente fez ao longo dessa trajetória de estar na internet, né? Eu posso falar da minha vida nos fóruns de Mugen, da minha vida fazendo programa de rádio, quantas pessoas da vida real eu fui conhecer, me encontrar depois de fazer as coisas online, né? E agora, tendo o privilégio de poder trabalhar apenas com isso e vivenciar muito disso, por conta de descrições como essa, de um filme como esse, que eu nunca vou deixar de fazer encontro e final de Champions pra assistir o jogo com a galera, pra poder me encontrar com a galera, me abraçar com a galera. É por conta de eventos como esse que eu quero estar próximo da minha audiência e quero fazer programas como esse aqui, como Pensamento Extrusivo, que é basicamente um programa, uma declaração para uma comunidade que eu quero construir cada vez mais. Então, documentário poderoso, tocante, inspiracional. E pra mim, apesar de toda a tristeza envolvida, de toda a história trágica de um jovem cuja vida foi encerrada de forma tão trágica e tão cedo, é um sopro de esperança. Ver o ponto de vista sobre o mundo de alguém cuja vida foi tão restrita e curta. É A Extraordinária Vida de Ibelin, disponível na Netflix. Pelo amor de Deus, se eu não falei onde assistir,
corre pra assistir, gente. Sério, corre pra assistir. Esse documentário foi uma das melhores coisas que eu já assisti na minha vida. De verdade. Me transformou pra sempre. Eu acho que eu nunca vou esquecer as cenas desse documentário e o valor que ele dá pras coisas ali, pros presentes que ele ganha da galera da guilda dele, pros quadros que ele coloca na parede no apartamento dele, que era dentro da casa dos pais, mas que ele conquistou sua independência, mesmo com sua limitação. Gente. How many discounts does USAA Auto Insurance offer? Too many to say here. Multi-vehicle discount, safe driver discount, new vehicle discount, storage discount, legacy. How many discounts will you stack up? Tap the banner or visit USAA.com/auto discounts. Restrictions apply. This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Incrível, impecável. Assistam A Extraordinária Vida de Ibelin. Eu queria não contar mais nada sobre esse filme, que vocês fossem assistir, que depois voltassem aqui nos comentários para me dizer o que vocês acharam, porque esse filme é lindo, maravilhoso. E você, o que é que tem alimentado a tua mente? Que tal você comentar no Spotify e me mandar suas próprias indicações? Recomendar algo não só pra mim, mas pra nossa comunidade na área de comentários desse episódio. Inclusive, obrigado por ter escutado o meu pensamento extrusivo. Pra você que gostou, siga nas redes sociais. Tem links na descrição do episódio também. Eu sou @Príncipe Vidani, o programa é @Cabeça do Vidani. Colabore com Dentro da Minha Cabeça com o que couber no seu orçamento no financiamento coletivo. Estamos no Apoia-se, no Patreon e na chave Pix, que é o e-mail cabeçadovidani@gmail.com. Inclusive, quero fazer um Dentro da Minha Cabeça e um pensamento extrusivo, na verdade, de leitura de e-mail dos episódios do Dentro da Minha Cabeça. Então, se puder mandar seus e-mails lá também, pode mandar. Mas manda Pix também, por favor. Acesse o site dentrodaminhacabeça.com.br e escute também os episódios principais. Alegria e tranquilidade. Até a próxima e valeu!